Olá, seja bem-vindo ao vídeo mais relevante da sua semana. Afinal de contas, traz os fatos relevantes divulgados pelos fundos imobiliários entre o dia 8 de junho e 12 de junho. Só aqueles com mais do que 10 mil cotistas, senão seria muito fato relevante para trazer. Essa semana também trouxe um destaque antes de falar dos fatos relevantes. Um dos fatos relevantes é que eu finalmente consegui cortar o cabelo depois de mais de 90 dias sem fazer isso. Acho que não me lembro de ter passado por isso. E é um sinal da reabertura gradual do comércio, o que é muito importante para todo mundo e principalmente para a economia, né? Mas antes de falar de fatos relevantes, eu trouxe aqui um destaque. Ó. Essa semana a RBR divulgou isso nas redes sociais, gostei bastante, que é um comparativo do dividend yield dos fundos imobiliários de fevereiro, depois março e abril. Eu só complementei essa informação com o Delta, já vou mostrar isso. Então, eles separaram lá setores por corporativo, logístico, shoppings, recebíveis e outros. Quanto que estava dando de rentabilidade? Dividend yield nada mais é do que a rentabilidade do dividendo. Quanto que estava dando em média esses setores em fevereiro, portanto antes da crise, e depois em março e abril. Como em maio ainda não tem a divulgação de todos os rendimentos, eles não fizeram, mas espera-se, né? Vamos torcer que no mês que vem eles continuem atualizando esse estudo. Não, eu incluí aqui a variação delta corporativo, comparando fevereiro com abril, caiu 8,81% a rentabilidade dos fundos desse setor. Logístico caiu 8,52%, shopping caiu 80%, não demanda muita explicação, os shoppings estavam fechados e agora estão começando a reabrir. Recebíveis caiu 18,5%. E outros. Ah, Arthur, o que tem em outros? Não sei, pergunta lá pro pessoal da RBR. Mas eu posso te dizer que não tem recebíveis, nem shoppings, nem logístico, nem corporativo. Tá? Outros caiu 12,87%. Eu quero aproveitar esse estudo que eu achei muito bom, muito valioso, quero aproveitar para fazer algumas explicações adicionais, porque muita gente confunde a questão da rentabilidade dos fundos imobiliários. Mas só para fechar aqui nesse primeiro slide, a análise que a gente pode fazer é que shoppings já era esperado, teve muito shopping, muito fundo que parou de distribuir, agora vão ver em junho, né? Deve vir uma distribuição por causa do resultado do semestre, mas desses segmentos o que mais foi afetado de fato foi de recebíveis. E aí tem que separar as coisas, né? Você sabe que nos fundos de recebíveis tem aqueles chamados de high grade, que nada mais é do que uma nota alta dada ao tipo de recebível, portanto com bastante garantia, com devedores de melhor qualidade creditícia, e tem os chamados high yield, ou seja, alta rentabilidade, e como rentabilidade não vem de graça, esses são mais arriscados, tem devedores mais arriscados, às vezes tem estrutura de garantias menor, mais fraca, não está separado aqui no estudo da RBR entre high grade e high yield, seria ótimo se tivesse uma separação dessa, mas muito provavelmente o impacto maior aconteceu naqueles fundos high yield, que assumem mais riscos em troca de mais rentabilidade. Bom, agora isso é uma variação da rentabilidade. Eu queria fazer uma explicação que pode parecer básica, mas muita gente ainda confunde isso. Ó. Fundo imobiliário não distribui rentabilidade, fundo imobiliário distribui rendimento. Tem uma diferença brutal entre as duas coisas. A rentabilidade, ó, tá aqui, fiz a mão para você anotar, igualzinho. Ó. A rentabilidade, que é o mesmo que yield nada mais é do que rentabilidade em inglês, ela vai ser igual ao valor recebido em rendimento dividido pelo preço pago pela cota. Multiplica por 100, você tem exatamente o valor percentual da rentabilidade. Esse rendimento, então, é um valor fixo, X, não é um valor fixo, é um valor determinado, X reais por cada cota, geralmente X centavos por cada cota. Então, seguindo com isso aqui, agora que você já entendeu que o fundo imobiliário distribui, ó, é dinheiro, é rendimento em dinheiro. A rentabilidade você vai apurar pegando o quanto você recebeu por cada cota, dividindo pelo preço que você pagou por cada cota. Multiplica isso por 100, você encontra a sua rentabilidade. Então perceba que o rendimento é igual para todo mundo, a rentabilidade não. Praticamente cada um tem a sua própria rentabilidade. Vai depender muito do preço pago pela cota. Então, ó, vou voltar aqui.
Imagina o seguinte, se eu comprei um fundo por R$ 100 e ele distribuiu 50 centavos de rendimento, então a minha rentabilidade é de 0,5%. 0,5 dividido por 100, multiplica por 100, vai dar exatamente 0,5%. Tá bom. Quais são os motivos que levam a rentabilidade diminuir? Falo isso porque a gente viu aqui no estudo da RBR que praticamente todos os setores diminuíram a rentabilidade. Mas por que diminuiu a rentabilidade? Então significa que o rendimento caiu? Não necessariamente. Olha lá, ó. 3 coisas podem ter acontecido para diminuir a rentabilidade. A cota subiu e o rendimento ficou igual, o rendimento caiu e a cota ficou no mesmo preço, ou ainda as duas coisas, o rendimento caiu e a cota subiu. Olha só. O que aconteceria então? Nesse segundo exemplo, ó, o rendimento está igual, mesmo 50 centavos. Só que agora eu comprei a cota a R$ 120. Então, o mesmo rendimento de 50 centavos me entrega apenas 0,42% de rentabilidade. Tá bom. E se o rendimento cai e a cota permanece nos mesmos R$ 100? Então, novamente, agora nesse exemplo o rendimento caiu para 0,4, eu vou dividir 0,4 por 100, vai me dar 0,4 de rentabilidade. Preço da cota estável, mas o rendimento caiu, então a rentabilidade caiu junto. E as duas coisas, ó. Então, nesse exemplo, o rendimento cai de 0,5 para 0,4 e a cota sobe de 100 para 110. Opa, então diminuiu o numerador, aumentou o denominador. O resultado disso, uma rentabilidade de 0,36. É óbvio que o contrário também é verdadeiro. Quanto mais barato você pagar pela cota, se o rendimento não mudar, quanto mais barato você pagar pela cota, maior vai ser a sua rentabilidade, ou se a cota permanece em valores estáveis e o rendimento aumenta a sua rentabilidade. Por fim, mais uma explicação que pode ser básica, mas que gera dúvida. Uma vez que eu comprei uma cota, digamos por 100, o fato dela subir ou descer na bolsa não vai mudar mais a minha rentabilidade. O que vai mudar sim a minha rentabilidade aí vai ser só a variação do rendimento. Se o rendimento aumenta, a minha rentabilidade aumenta. Se o rendimento cai, a minha rentabilidade cai, certo? Essa conta aí é do tal do yield a preço de mercado. Tem uma outra que pode ser feita que é o chamado yield on cost, ou seja, a rentabilidade sobre o seu custo. Ó, eu paguei R$ 80 há 2 anos atrás no fundo imobiliário que hoje está 120 e ele distribui 50 centavos, então a rentabilidade é 80 dividido, é 50 centavos dividido por 80, que é o meu preço de custo. E aí eu encontro a minha rentabilidade. Então, essa rentabilidade que dá para fazer estudos e divulgar amplamente, ela é feita a preço de mercado. Mas como eu disse, rendimento é igual para todo mundo, rentabilidade cada um tem a sua. Certo? Vamos aos fatos relevantes de verdade agora. Fatos relevantes da semana entre dia 8 e 12 de junho. Eu estou olhando aqui achando que você está vendo essa. E é só agora que você está vendo. Fato relevante e dos fatos entre dia 8 e 12 de junho, só dos fundos com mais de 10 mil cotistas. Primeiro, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, os shoppings foram reabertos. Então, nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, os shoppings foram reabertos a partir do dia 11 de junho. 11 de junho, falei maio agora há pouco, né? 11 de junho. Bom, então naturalmente isso fez com que a grande maioria dos fatos relevantes da semana fossem de reabertura de shoppings. Portanto, eu condensei tudo numa coisa só. Quem anunciou reabertura de shopping essa semana? HGBS no dia 8 do 6, o Malls no dia 8 do 6, o ABCP no dia 10 do 6, o HGBS novamente no dia 12 do 6, XP Malls no dia 12 do 6 e Malls novamente no dia 12 do 6. Então eu não vou ficar dando detalhes, são todos muito parecidos. Em geral, a maior parte dos shoppings do portfólio dos fundos foi reaberta. Em geral, salvo engano, no Malls não é o caso, a maior parte ainda está fechado, mas dentre todos esses que você está vendo na tela, fora os que não têm 10 mil cotistas, e por isso eu não coloquei aqui, a maioria já reabriu com restrições, com horário diminuído, aquela coisa toda, mas começando a respirar, as coisas começando a voltar, e vamos torcer que as pessoas façam realmente aos poucos, gradativamente, para que seja gradativo, mais definitivo, porque pior situação seria a gente ter que voltar ao lockdown, fechar as coisas tudo de novo, né?
Então esses fatos relevantes eu condensei em um só. Se você é cotista de algum deles especificamente, vá lá e leia o fato relevante para saber exatamente quantos shoppings já estão abertos e quantos ainda não abriram. Mas semana que vem vai acontecer a mesma coisa, muitos shoppings reabrindo ao longo da semana, bem provavelmente. Outro fato relevante então agora, o UBS BR Office, o RECT 11, que é administrado pela BRL Trust, anunciou a aquisição de 4 andares no edifício Canopus, ou Canopus, não sei, Corporate Alphaville. E esse Alphaville aqui de São Paulo, né? Porque hoje em dia Alphaville praticamente tem no Brasil inteiro. Alphaville a gente está falando que fica na cidade de Barueri, grudado aqui com a capital de São Paulo. O valor foi de 27.637.000, que já vão ser pagos ao todos em 6 parcelas, uma à vista e mais 5 parcelas ao longo de 24 meses. No entanto, não está sacramentado isso ainda, tem as condições resolutivas que você já está habituado, que é praxe. Todos os imóveis estão alugados e ele gera, então essa operação gera um cap rate de 9,78% ao ano. Mais uma vez, o que é o tal do cap rate? É exatamente a mesma coisa do que o dividend yield. O preço que pago a esses 27.637.000 por imóveis que estão locados, quanto que entra de aluguel? Então divide o valor do aluguel, analisa, né? Um aluguel mensal multiplica por 12. Divide esse valor do aluguel por esses 27.637.000, que é o preço, então divide o rendimento do imóvel, o aluguel do imóvel por preço pago pelo imóvel, chega a ser o cap rate. Arthur, e por que fala dividend yield e cap rate? Porque, apesar de no final das contas serem muito semelhantes, são mundos distintos. O mundo do mercado financeiro e o mundo do mercado imobiliário. No mercado imobiliário eles falam cap rate, no mercado financeiro eles falam dividend yield, mas é a mesma coisa e é muito impreciso nos dois mercados, certo? Porque isso é uma conta feita baseada no valor atual que se recebe de aluguel e que se recebe de dividendo. E o aluguel ele pode mudar ao longo do tempo, o dividendo então nem se fala. O aluguel é até mais fixo do que o rendimento do fundo imobiliário, né? Mas eles vão mudando ao longo do tempo. Então é uma conta aproximada que dá uma ideia de como foi feita a transação, mas não deve ser ali levada a ferro e fogo, tá? A distribuição de rendimentos do fundo deve ficar em 0,81 por cota, isso considera todo o portfólio do fundo. Há uns 15 dias atrás eu anunciei, eu li aqui o anúncio de uma outra aquisição, então esse fundo vem aumentando o seu portfólio e está fazendo a divulgação do geral. Então com esta nova compra deve ir para 0,81 centavos por cota o rendimento. Bom, aí termina aí de uma maneira resumida o fato relevante. Eu fiz uma busca no Google pelo nome do empreendimento e olha lá, tem um site do empreendimento com fotos do empreendimento. Então aqui novamente fica a minha sugestão para o pessoal da RECT que complemente, quanto mais informação melhor, não custa nada colocar uma foto, explicar melhor como é o empreendimento, onde ele fica, qual é o racional por trás da aquisição. Isso tudo soma e mostra ainda mais a qualidade da gestão e auxilia o investidor a tomar as suas decisões de investimento. Vou lembrar, fato relevante é todo fato que possa influenciar na decisão de comprar, manter ou vender cotas. Então, quanto mais informação tiver disponível no mercado, melhor as pessoas vão poder tomar suas próprias decisões. Então, isso aqui não estava no fato relevante, eu que coloquei aqui, mas só para mostrar como poderia ser facilmente melhor detalhado o fato relevante. Também pode ser que aconteça depois, como a compra ainda não está sacramentada, porque faltam as condições resolutivas, pode ser que depois, então, já com a compra em definitivo, venha um fato relevante mais detalhado, ou esse detalhamento possa acontecer no relatório gerencial. Veja que isso não é obrigatório. Obrigatório eles fizeram que é obrigatório. Escreveram lá um fato relevante e divulgaram ao mercado. Então, um detalhamento ele pode acontecer em qualquer momento ou simplesmente no próximo relatório gerencial. Fica aqui minha sugestão, que é para todos, para a indústria como um todo. Voltando, próximo fato relevante. No dia 10 de junho, o Mogno Fundos de Fundos, que é o MGFF11, administrado pelo BTG e gerido pela Mogno, anunciou a alteração do cronograma da oferta pública da quinta emissão. Então, eu nem trouxe muito detalhe, porque o pedido de reserva foi encerrado no dia 12 de junho. Esse vídeo está sendo gravado no dia 13 de junho,
então não importa muito os detalhes do que aconteceu, porque já é passado, tá? Mas foi alterado o cronograma da oferta pública. E para falar a verdade, eu não consegui entender se foi postergado ou se foi antecipado e exatamente o motivo da alteração. Mas como já passou, não tem muita importância, vamos seguir adiante. Próximo fato relevante, o Red Top FOF 11, o HFOF, o Red Top FOF 3, que é o HFOF 11, que é administrado pela Red, anunciou a 8ª emissão de cotas, e é uma 476, ou seja, ela é a rigor restrita só para investidores profissionais. O valor da emissão total é de R$ 153.377.578,64, com fator de 9,64% mais sobras. O que é esse fator de 9,64% mais sobras? Significa dizer que, mesmo que você não seja um cotista profissional, um investidor profissional, não tem problema. Se você já é cotista do fundo, você vai receber direitos de preferência neste fator de 9,64%. Então, para cada 100 cotas que você tem, você vai receber 9 direitos de comprar as novas cotas. 9 direitos. E além disso, porque a redonda é arredonda para baixo, certo? E além disso tem sobras. O que é a sobra? Então, caso você exerça esse seu direito e compre as 9 cotas que você tem direito, nesse exemplo que eu estou dando, você vai receber 9% na prática, tá? 9% a mais da quantidade atual que você tem de cotas, você vai receber de direitos. E você tem que exercer esse direito e, efetivamente, então você compra essas novas cotas por R$ 100,36. Já explico a composição total desse preço. Se você exercer, se todo mundo exercer, acabou a distribuição aí, certo? Todo mundo está recebendo lá os direitos, se todo mundo exercer, pronto, já foi feita a distribuição. Não é o que se espera, 100% de exercício do direito de preferência não é razoável esperar. Então, alguns exercem, outros não. Há sobras. As sobras são oferecidas só para quem exerceu. Quem não exerceu já mostrou que não quer. Quem exerceu, então, depois o administrador fala: ó, sobrou tanto, eu estou te dando agora o direito de exercer mais um pouco. E aí ele mostra uma nova composição desse fator de quanto cada um vai ter direito de sobras. Posso negociar os direitos de preferência? Negociar assim na B3, no seu home broker? Não. Você pode até negociar, você pode ceder esses direitos ou adquirir de alguém gratuitamente ou pagando, mas isso vai ser feito direto pelo escriturador, não vai ter negociação da cota. Então você vai ver como que faz para pagar, que preço estabelece sobre isso e toda a burocracia que é necessária para fazer a transferência. Então, poder pode, mas não tem negociação em bolsa, o que deixa um tanto mais difícil de fazer esse tipo de transferência. O preço por cada cota, eu escrevi pro, mas é por cada cota, é R$ 98,15 mais R$ 2,21 de custos, os custos da distribuição, que são incluídos, isso é uma praxe fazer no mercado. Então, o total é R$ 100,36 por cada nova cota. Leia o cronograma da oferta sempre. Se você é cotista de um fundo imobiliário que está passando por uma oferta, tem direito de preferência ou não, não importa. Leia o fato relevante e encontre o cronograma da oferta. Eu vou mostrar um aqui e eu pode ter certeza que eu não vou ficar trazendo o cronograma de todas as ofertas que vão acontecer. Mas ó, toda oferta vai ter isso aqui, que é o cronograma. Então traz lá as datas. No dia 12 de junho, assinatura do instrumento do administrador. Então, foi no dia 12 que ele divulgou que vai fazer a nova oferta. Datas importantes estão até aqui já em negrito. Mas, por exemplo, no dia 19, início do período para exercício do direito de preferência, tanto na B3 como no escriturador. Então, eu sou cotista do fundo, eu entendi que eu vou receber 9,64% de direitos de preferência em relação à quantidade de cotas que eu tenho, e eu quero exercer, eu tenho interesse em comprar as novas cotas. Até quando eu posso fazer isso? E ó, até o dia 19. No dia 20 já era, você abriu mão de exercer esse seu direito, certo? Depois, você quer transferir? Tem até o dia 30 para transferir.
No dia 2 de julho, data de liquidação. Então você reservou até o dia 19, no dia 2 de julho você vai ter que pagar. Ok? O que tem mais? Aí começa sobras. No dia 6 de julho, início do direito de subscrição de sobras. Obviamente antes, no dia 3 vai ser comunicado ao mercado sobre a existência de sobras e quanto que cada um vai ter direito de subscrever das sobras. No dia 6, até o dia 6 você tem a partir do dia 6 e até o dia 9 de julho você tem para comunicar à sua corretora que você quer exercer esses direitos de sobra. E aí tem que pagar no dia 15 de julho, certo? Depois disso, essa outra parte, a data da liquidação da oferta restrita, isso aqui só se você for um investidor profissional. Para todos os investidores normais, e na verdade normais, mas que já sejam cotistas do fundo, as datas importantes são essa aqui. Bom, estou mostrando e ressaltando, leia sempre o cronograma da oferta. Essa semana que passou, um amigo meu que é diretor de uma corretora me falou que ele teve que atender um chamado de ouvidoria. Então um cliente foi lá e reclamou na ouvidoria da corretora. E essas coisas são sérias. A ouvidoria, quando chega uma reclamação de ouvidoria, salvo engano, a corretora tem 24 horas para dar uma resposta com cópia para a CVM e com cópia para a B3. Então é sério, assim, fazer uma reclamação na ouvidoria é ótimo, você tem esse canal, você pode fazer, mas preste atenção no que de fato vai ser reclamado, porque o que esse meu amigo contou é que no dia 10 de junho o cara abriu uma reclamação na ouvidoria dizendo que ele não conseguia negociar os direitos de subscrição dele, sendo que no cronograma da oferta do fundo em questão estava claro lá que o início da negociação era no dia 12 de junho. Então era simplesmente impossível negociar o direito de preferência e o sujeito vai lá e abre uma reclamação na ouvidoria da corretora. Então leia o cronograma da oferta quando você estiver participando ou querendo participar da oferta pública de um fundo imobiliário para se certificar dessas datas que vão ser muito importantes. E outra coisa, para encerrar esse assunto, o fundo aí, nesse exemplo, é o HFOF, né? O exemplo real do fato relevante é o HFOF. Bom, você vai exercer os seus direitos aonde? Pela corretora onde você tem cotas. Putz, Arthur, eu tenho cotas da HFOF em 3 corretoras diferentes, então você vai ter que falar com as 3 corretoras diferentes. E aí cada uma vai operacionalizar isso de um jeito. Uma vai ter um sistema automatizado que você dá 2 cliques e está resolvido. Outra vai te mandar um e-mail que você responde e está resolvido. Outra vai te mandar um e-mail dizendo para ligar para o seu assessor. Cada corretora vai ter um jeito diferente de operacionalizar. Sabendo as datas, vá atrás. Se você quer subscrever novas cotas e a corretora não entrou em contato, vá atrás e faça isso com uns 3, 4 dias de antecedência, tá? Porque senão a corretora não agiu, aí você perdeu a subscrição, vai ficar uma discussão e tal, você tem direito, vai conseguir reclamar. Esse é um caso, por exemplo, que poderia ir primeiro para uma reclamação, depois para a ouvidoria, se fosse o caso, mas o que interessa é evitar o problema, certo? Se a corretora não te comunicou, às vezes comunicou, foi parar na caixa de spam, aquela coisa toda, vá atrás, liga para alguém, manda um e-mail para o atendimento, vá atrás do seu interesse para efetivamente subscrever as novas cotas. Ok, outro fato relevante da semana, no dia 12 de junho, o BTG Pactual Logística, que é o BTLG11, administrado pelo BTG, também anunciou a 8ª emissão de cotas, também uma 476 restrita só para profissionais, mas com direito de preferência e sobras. O valor total da emissão é de 300 milhões de reais. O direito de preferência, então, o fator vai ser de 0,88 só. Só quem tiver uma quantidade razoável de cotas que vai conseguir subscrever alguma coisa. O fator é de 0,88. Para cada uma cota que você tem, em tese você tem direito a 0,88 direitos de preferência. Como não dá para fazer com nada menor do que 1, você tem que ter pelo menos 2 cotas para conseguir exercer uma, certo? Mais sobras. Exerceu, tem sobras. Se não exercer, aí você abriu mão e tudo bem. Mesma coisa, a transferência dos direitos só pelo escriturador, não vai ser negociado na B3. O preço por cota, tá errado aqui de novo, isso que dá copiar e colar. Preço por cota vai ser R$100, mais 2,76 de custos, então dá um total de 102,76. Ah, ok. Porém, esse preço poderá sofrer uma alteração. E aí presta atenção nessa questão da alteração aqui. Ó.
alteração de preço. Eventual atualização, o administrador está chamando de atualização, que eu chamei de alteração no slide anterior. A eventual atualização do preço da emissão será comunicado por um fato relevante 5 dias úteis antes do término do prazo do exercício do direito de preferência. Quando que é esse... Quanto que dá 5 dias úteis antes do término do prazo do exercício do direito de preferência? Não sei. Abra o fato relevante e leia o cronograma da oferta, coisa que eu acabei de te falar quando estava lendo o fato relevante anterior. Tá. O preço pode ser substituído pela média do fechamento do valor de mercado da cota do fundo no período compreendido entre 5 dias úteis, faltou úteis aqui, 5 dias de fechamento, mas é óbvio também, porque só tem pregão em dias úteis, né? Vou voltar tudo porque eu acabei confundindo aí sua cabeça. O preço pode ser substituído pela média de fechamento do valor de mercado da cota do fundo no período compreendido entre os 5 dias de fechamento imediatamente anteriores à data de divulgação do fato relevante de atualização do preço, descontado 3%. Achou complicado? Seguinte, como eles não cravaram que o preço vai ser aquele, talvez possa mudar, então 5 dias úteis antes do final do prazo de exercício do direito de preferência, eles vão divulgar um novo fato relevante para dizer o preço é esse mesmo, 102,76, ou há um novo preço que é a média dos últimos 5 pregões, certo? É isso que vai acontecer. Bom, o que me chamou a atenção nisso aqui? Então, será divulgado um fato relevante informando a atualização ou não do preço, isso vai acontecer. E caso o preço seja alterado, quem tiver exercido os direitos de preferência vai poder cancelar a ordem. Normal, isso é mínimo que se espera, mas na verdade está na própria instrução CVM. Então, se você já exerceu os seus direitos, se você gosta de exercer o direito no primeiro dia que é possível, assim você tira isso da cabeça, não esquece e tal. Tá bom. 5 dias antes de terminar esse prazo, se vem um fato relevante, o administrador fala, olha, mudou o preço, não é mais 102,76, agora vai ser 105. Você não é obrigado a pagar 105, sua decisão tinha sido tomada com base em 102,76. Então você tem direito de cancelar. Ah, e se for 98? Você também tem direito de cancelar, não deveria, mas tem direito de cancelar. Bom, o que me chamou a atenção aqui é o que eu achei que ficou faltando. Nenhum problema ter essa metodologia de poder alterar o preço, nenhum problema. Eu achei que ficou faltando no fato relevante. Primeiro, qual é o critério de decisão para a escolha do preço? Vai ser o mais baixo entre os dois? Vai ser o mais alto entre os dois? Ou sei lá o quê? Por que tem essa possibilidade de serem dois preços diferentes? E qual vai ser o critério para a decisão? Não está explicado no fato relevante. E uma outra coisa que eu acho que poderia ser explicado é por que o período de 5 dias e não 10, 15, 20 dias, 30 dias, 60 dias. Não tem um certo ou errado, mas com certeza o administrador não fez isso aleatoriamente, ele pensou o porquê. Então coloca no fato relevante o porquê, e aí todo o mercado fica sabendo, não fica em dúvida, certo? E sem dúvida, se não há dúvida, então não tem desinformação, tem informação melhor para todo mundo. Mas o fato relevante é esse, vai ter a 8ª emissão de cotas, ó. Vai ter a 8ª emissão de cotas, vai ter direito de preferência, o valor é 102,76 definido agora, porém pode ser que se a média vão apurar a média dos 5 pregões antes antes de faltar 5 dias para acabar o término do prazo do exercício de direito de preferência, e depois vão decidir se o valor vai ser mesmo 102,76 ou se vai mudar o valor. Por que exatamente isso eu não sei, mas quanto a isso, nenhum problema. Eu acho que faltou detalhar mais qual é o critério, vai ser o mais alto, vai ser o mais baixo, e por que escolheram 5 dias e não qualquer outra janela temporal para isso, certo? Deixa eu ver. Era o último fato relevante. Eu quero te chamar a atenção para que você assista aqui no canal também 2 vídeos recentes. O primeiro é o programa Fundos Imobiliários da semana anterior, o papel da securitizadora no mercado de CRI. Eu entrevistei o Fernando Brasileiro, que é sócio fundador da True Securitizadora. Foi uma conversa assim bastante
técnica e importantíssima. Eu sei que esse tipo de programa tem pouca audiência. Por quê? Porque ele é técnico. E todo mundo quer. O que todo mundo quer? Quer a carteira recomendada do analista X, certo? Mas você quer evoluir como investidor, e não só como investidor de fundo imobiliário, porque a hora que você entende isso, você entende muita coisa sobre o mercado financeiro em si. Assista a entrevista com o Fernando Brasileiro para entender como é o processo de securitização, qual é o papel da securitizadora nisso, o que não é papel da securitizadora nisso, certo? E como é tratada toda aquela questão das garantias, quem vai atrás, quem verifica, e se der problema e tiver que processar, esse custo já está embutido em toda a estruturação ou nasce um custo adicional, tudo isso explicado por quem vive a securitização. Estou chamando sua atenção, assista isso, muito importante. Vou deixar link para esses vídeos aqui na descrição. E o outro, o programa Fundos Imobiliários de ontem, na sexta anterior, no dia 12, que foi com o time de gestão da Rio Bravo. Falei com a Anitta Scal, a Bárbara Lombardi e o Evandro Buttini. A gente falou um pouco sobre como tem sido lá dentro da Rio Bravo, com tantos fundos, gerenciar esse momento, né, de crise, muitas solicitações de repactuação e tal, e especificamente sobre um fundo de fundos que a Bárbara faz a gestão e um fundo de papel mais recente, sem prazo determinado, que o Evandro faz a gestão. O Evandro também é economista, estrategista, eu aproveitei para pedir uma ideia da visão macro dele, o que ele está enxergando para juros, crescimento, PIB, isso tudo. São duas entrevistas muito interessantes, chama a sua atenção, assista também porque vai valer a pena. Por fim, estão aí os meus contatos. Se você ainda não me segue, me encontre nas outras redes sociais. Compartilhe esse vídeo para que mais gente entenda, aprenda um pouco mais sobre fundos imobiliários e entenda a interpretação desses fatos relevantes. Obrigado, um grande abraço. A gente se vê então na próxima semana. Fato relevante não falta nunca. Na próxima semana a gente se vê. Até lá.